provável que você já tenha assistido ou pelo menos ouvido falar, visto algum teaser de All Her Fault. A série que está fazendo grande sucesso, que traduzido para o nosso velho português, tudo culpa dela. Essa série da Prime, ela é muito famosa pelos seus vários plot twists e o seu início extremamente comovente, mas e se eu te disser que tem uma história brasileira que é infinitamente melhor que essa série da Prime? Eu tô falando, meus amigos, de O Filho do Pescador, um livro de pouco mais de 100 páginas que entrega muito mais do que essa série da Prime. Vem cá que a gente vai comentar e comparar All Her Fault e O Filho do Pescador. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Aqui nesse canal nós fazemos algumas análises de livros, séries, filmes e com esse vídeo em específico eu pretendo seguir em todos os outros vídeos aqui do canal. Eu sempre vou priorizar, trazer uma série ou um filme ou um anime, qualquer coisa que seja, comparado com um livro que eu esteja lendo ou que eu já tenha lido. O tema da vez é para falar de All Her Fault e O Filho do Pescador de Teixeira e Souza. Ambos têm aquele famoso gancho que não te deixa em paz enquanto você não termina a história. Então, todo fim de episódio ou todo fim de capítulo, você precisa assistir o próximo, senão você vai endoidar, porque você precisa saber o que vai acontecer com a história. E, não só isso, eles também têm uma outra característica bastante interessante em comum, que é o fato de você criar certas expectativas, criar determinadas suspeitas, e logo aquilo ali já se resolveu. Então, todo o início da série de All Her Fault, que começa com o sequestro de uma criança, ele não vai até o final da série. Ele vai até a metade. Logo na metade, aquilo ali se resolve e tem um outro problema. Então, esse tipo de característica tem em ambas as histórias, só que O Filho do Pescador, ele trabalha uma coisa muito mais interessante que eu vou desenvolver ao longo desse vídeo e eu vou explicar o porquê ele é justamente infinitamente melhor do que a série da Prime. Bom, falando sobre esse livro, porque a série provavelmente você já assistiu ou já ouviu falar, esse livro é o primeiro romance brasileiro, foi escrito em 1842, na época do Brasil Império, a família imperial tinha se mudado para o Brasil em 1808, e esse livro ele tem uma coisa bastante interessante, que ele inicia com um prefácio afirmando que é um livro por encomenda. Esse tipo de coisa acontecia antigamente, então alguém sugeria um tema, sugeria alguma história e pedia que um autor escrevesse a respeito desse tema. E nesse caso, Teixeira e Souza está escrevendo sobre moral. Só que não é essa moral moralista que a gente imagina nos nossos dias de hoje. Então é uma moral muito mais próxima do ideal e do bom senso, digamos assim, e ele desenvolve isso muito bem dentro de sua literatura. E esse livro ele tem um problema que falar a respeito dele é dar spoilers. Eu não vou fazer isso aqui, porque o meu intuito é que você leia, então eu não vou fazer esse tipo de coisa. Agora, a respeito da série, pode ser que eu faça comentários, assim como os que eu já fiz, que pode atrapalhar a sua experiência com a série. Então, vou priorizar, não dar tanto spoiler a respeito do livro, mas ao mesmo tempo eu vou dar bastante spoiler a respeito da série, então vocês já foram avisados. Resumidamente falando, O Filho do Pescador conta a história de um rapaz que, obviamente, é filho de um pescador, só que há 200 anos atrás, ser filho de um pescador poderia ser sinônimo de riqueza. Era uma profissão que entregava muito para a sociedade, normalmente ele tinha que possuir barcos, possuir embarcações, possuir bens para fazer esse tipo de serviço e o caso do nosso protagonista desse livro, ele é um rapaz abastado que se apaixona por uma moça, uma linda moça que ele e seu pai resgata de um naufrágio. Essa moça alega ter perdido seu marido no naufrágio e ela é muito triste. E esse rapaz, ele se apaixona loucamente por ela, pede ela em casamento e vai conversar com o pai, pedir conselhos do pai ou avisar o pai, tô apaixonado por ela, eu quero me casar com ela, eu vou me casar com ela. E o pai dá aquela recomendação prudente, que normalmente todo pai faria, que ele diz que os anos passaram, que ele sabe que esse tipo de paixão ardente costuma ser perigosa, ele não sabe muito a respeito dessa moça, Malemar sabe o nome, não sabe de onde ela veio, não sabe das origens, mas apesar das recomendações do pai e tudo, ele acaba se casando com ela, após o pai ter falecido, se eu não me engano, e a partir do casamento é só desgraça. A moça é toda caprichosa, irritadiça, é muito difícil lidar. E um ano depois, quando ele já está começando a se habituar com ela, quando os dois parece que estão engrenando, todo um ano nessa convivência difícil e tal, de ter que lidar com ela nitidamente não ama ele. Quando a coisa começa a melhorar,
Daí pra frente é só desgraça. E daqui pra frente eu não posso contar absolutamente mais nada a respeito da história. A única coisa que eu posso fazer é os comparativos que eu vou fazer com a série e explicar o porquê esse livro é muito melhor que essa série. E quando eu digo muito melhor, normalmente a gente tem um raciocínio muito falho, que quando eu digo que é muito melhor, eu não estou eliminando a série, tá? Tem muita gente que acha que porque eu tô aqui falando de livros e tal, eu tô sugerindo que você não assista a série e só leia o livro, ou que você leia o livro e deteste a série. Na verdade, eu não tô fazendo isso. O que eu tô querendo mostrar aqui são pontos objetivos de avaliação para que a gente consiga consumir os dois conteúdos e descobrir de fato qual é melhor que o outro. Talvez, se por opção sua, a partir do momento que você descubra o que tem de bom nesse livro e você quiser arrumar para a literatura e eliminar talvez os filmes e as séries, pode ser, mas aí é uma opção sua. Eu, particularmente, não faço. Eu continuo jogando meus jogos, assistindo meus filmes, minhas séries e lendo. Dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo, com tranquilidade. Isso eu afirmo para vocês. A história do filho do pescador, ela tá sobre 3 pilares bons e 3 pilares maus. Os 3 maus, eles são traição, crime e morte. É sobre isso que ronda toda a nossa história ao longo de suas 120 páginas. Esse livro, com essas características, ele consegue produzir exatamente tudo que a série da Prime nos proporciona. Uma tensão, uma vontade de ver o próximo episódio, para saber o que aconteceu, para saber como vai ser a lida daqueles personagens, para saber como eles vão atuar naquelas situações. Então, todos os desesperos, todas aquelas dúvidas. Eu falo que fulano tá fazendo tal coisa. Será que não foi o irmão que sequestrou a criança? Será que não foi a irmã, o sócio da empresa? Então, todas essas questões, todas essas dúvidas, a hora que a gente começa a gostar de um, deixa de gostar do outro. Então, tudo isso o Filho do Pescador consegue entregar. E de uma forma muito bem e consciente. Então, aqui a gente tem um detalhe que, quando a gente está assistindo a série da Prime, a gente fica com dúvidas, a gente fica com angústias e a gente começa a gostar ou desgostar de determinados personagens. Esse livro ele tem uma peculiaridade muito grande, que o autor ele quebra uma camada e ele lida diretamente com você. Então ele encerra um capítulo e no próximo ele já te diz assim: então você está gostando do fulano, então você está tendo compaixão e esperanças boas pelo criminoso tal. E aí ele traz a gente de volta para a realidade. Então, você vê o crime de um personagem e você começa a ver ele se encaminhar para uma nova esperança, para um novo relacionamento, para uma nova forma de fazer as coisas. E você está torcendo para aquela pessoa. E o autor deixa claro que ele fez de propósito e você caiu. Porque você está torcendo para alguém que fez algo errado. E ele trabalha isso o livro inteiro, até o final, onde ele se sustenta por 3 outros pilares, que é o que torna esse livro excepcionalmente melhor do que a série da Prime. Os 3 pilares sobre os quais o final do livro está posto: perdão, compaixão e arrependimento. Isso daqui torna o livro e a série extremamente diferentes. Tudo que você assiste na série é engessado do ponto de vista clínico. E por que eu digo isso? As produções atuais, elas caem em um grande problema, que é o seguinte. Agora vai começar só spoiler, porque não tem como não falar isso. Você que assistiu a série, você sabe que um dos grandes problemas na série como um todo são os maridos. E tem uma coisa muito interessante do nosso tempo aplicado nessas séries, que são a não mudança. Então você tem um problema muito sério, que é não mudar. O marido da nossa protagonista, o Sr. Irvine, o Peter, ele é um cara doente. Essa é a melhor palavra para definir o que a gente vive hoje e o que é retratado nessa série. O cara é doente. Ou seja, esse cara ele é facilmente diagnosticável, e aí a gente entra num problema. Uma vez que a gente implica um diagnóstico nesse personagem, só existe uma solução para ele. Justamente a solução que a série dá. Não existe outra forma de lidar com essa pessoa. Porque ele é daquele jeito. E por ele ser daquele jeito, ele não pode mudar. Então, não é da regra do estar. Ele não está uma pessoa alterada, ele não está sendo uma pessoa alterada, ele não está sendo uma pessoa narcisista, ele não está sendo, ele é.
Então, ao passo que a gente implica esse tipo de comportamento, esse tipo de princípio, a gente tem que lidar com um ser humano que não prevê mudança. Ele não pode, de fato, se arrepender, ele não pode, de fato, mudar, e a mulher não pode, de fato, conviver com esse cara. Ela não pode. Com o que a série te traz, ela não pode. A solução da senhora Irvine, que ela dá para o casamento dela, a série ela tá forçando a gente a concordar, porque de fato não tem outra opção. Não tem como perdoar esse marido, não tem como conviver com esse marido, esse cara é perigoso. Então, esse princípio da não mudança de pessoas que são doentes, que são diagnosticáveis, que são encaixáveis em um contexto, eu pego uma doença, eu pego um transtorno, eu pego qualquer coisa e eu encaixo a pessoa ali. A partir do momento que ela está encaixada ali, ela não tem solução. E o mesmo acontece com o marido da outra personagem, que agora me falhou a memória o nome dela. Ele é um cara extremamente irresponsável. Você dá vontade de dar um murro na cara daquele meliante. Não tem nada que aquele cara insira de bom. Aí, podemos tratar a série em duas interpretações. Uma, ou ela retrata a realidade de muitos casos, e eu acredito que sim. E em outra visão, a gente tem uma mensagem clara na série de que, além de nem tudo ser culpa das mulheres, não é muito bom você ter um marido doido. Então, eu concordo que também não seria muito bom uma mulher ter um marido doido, e o mesmo vale para o sexo oposto também. Mas a grande questão é que o único bom marido que você tem toda é o detetive Alcaraz, mas ainda assim ele tem que cometer algumas quebras de princípios em prol do outro, em prol do seu filho. Mas até aí tudo bem, faz parte da história, faz parte do jogo. Só que a mensagem dessa série, ela não é clara. Ela não é clara porque ela quer mostrar uma coisa, ela exagera para mostrar essa coisa, o que é perfeitamente aceitável do ponto de vista da licença poética, só que ao mesmo tempo, ela não traz nenhum outro tipo de solução aceitável. Então, é basicamente assim, quem está atrapalhando a nossa vida, a gente tem que se livrar dele, independente dos meios. Então, é complicado porque é um mal do nosso tempo, esse tipo de pensamento e esse tipo de tentativa de encaixe das pessoas em uma determinada caixinha. Então, eu assumo que a pessoa tem TDAH e eu trato ela como tal. Eu assumo que a pessoa tem determinados tipos de comportamento que não podem ser mudados e daí para frente eu tomo as minhas decisões em relação a isso. Então, é um retrato do nosso tempo. Ao passo que, em O Filho do Pescador, a gente tem grandes acontecimentos que obrigam as pessoas que estão envolvidas na história, que são criminosas, que são corruptas, que são más, ou que estão sendo más. O livro ele deixa muito claro pessoas que são más e pessoas que estão sendo más. Então você tem todo um aspecto humano muito mais amplo do que o que a série traz. Essa série que engessa os personagens em determinados quadrinhos. O livro O Filho do Pescador, ele expande todas as possibilidades humanas sem podar absolutamente nada. Então, determinadas personagens têm comportamentos reprováveis que ela pode reconhecer esses comportamentos e esses atos e esses pensamentos como tal e interpretar a partir deles e fazer escolhas diferentes a partir deles. Algumas escolhas dessas vão levá-las a bons caminhos ou a maus caminhos. E, às vezes, para ir a bons caminhos, ela tem que se prejudicar. Ela tem que se arrepender, ela tem que meio que pagar uma penitência. Então, esse tipo de história, ele entrega mais das possibilidades humanas que nós, como seres humanos, podemos atuar do que uma série que traz soluções extremamente objetivas para casos extremamente complexos, pois o que acontece com o Peter não é um simples caso de escolha. Os comportamentos e a forma de viver do Peter é uma doença. E uma vez que a gente define como tal, a gente não consegue dar uma solução que não seja aquela da série ou não seja se afastar. Então, é muito diferente, apesar de serem pessoas problemáticas, tanto no livro quanto na série, as personagens do livro, elas têm possibilidades.
enquanto na série, a única coisa que as personagens têm são comportamentos e transtornos e hábitos que elas não podem mudar. E eu acho esse tipo de coisa bastante fraco do ponto de vista humano, porque o que a série mostrou pra gente foi a vida de uma mulher com um cara doente e que meio que você não tem o que fazer, porque até o perdão para essa mulher que foi prejudicada, extremamente prejudicada, até o perdão para ela é difícil, porque ela não só sai prejudicada de perdoar, ela corre risco de vida. O filho dela corre risco de vida. Da mesma forma com o sócio, que é um cara viciado. E para lidar com um cara viciado, que ela achou que o cara estava limpo, que ela confiou, que ela deu esperança e ela quebrou a cara. Então, são aspectos extremamente engessados que não permite qualquer tipo de mudança relevante de caráter, qualquer aspiração à melhora. Todo mundo ali piorou. Todo mundo ali piorou. Inclusive, a senhora Irvine. Essa mulher matou o marido. Ah, mas ela matou o marido em prol do filho. Tá, ela matou alguém. Tem noção do que é isso? E com tanta notícia de tragédia que a gente vê por aí na internet, o cara simplesmente desce do carro e dá um tiro num gari. Cara, matar uma pessoa é uma coisa muito séria. Eu sei que com tudo que vem acontecendo, às vezes você pode até ter uma interpretação um pouco banal disso, mas matar uma pessoa, o peso de carregar a morte de uma pessoa é uma coisa muito séria. E o detetive Alcaraz, ele reconhece isso. Ao descobrir toda a verdade e a deixar essa mãe com o seu filho, ele sabe que não tem punição capaz de colocar essa mulher na cadeia, além de condenar o filho dela a uma vida órfã. Além de condenar o filho dela a uma vida órfã, a punição dessa mulher já está aplicada. Então, é muito complicado a gente banalizar a morte, como vem sendo banalizadas nas séries. É muito complicado isso. E, ao mesmo tempo, muito do que foi retratado na série é muito verdade. É muito verdade. E cabe a nós a interpretação das escolhas humanas, das possibilidades humanas e de como lidar com esses problemas. Porque eu fico muito triste de ver esse tipo de série, tipo assim, e ver pessoas que batem o olho e falam, cara, isso é uma propaganda contra marido. E eu não posso tirar a razão dessa pessoa. Da mesma forma que eu não posso tirar a razão de que são fatos que acontecem, eu não posso tirar a razão dessa pessoa que fala que esse tipo de série é uma propaganda contra marido. Porque, de fato, dá para tirar essa interpretação. E aí onde está o ponto? Enquanto O Filho do Pescador é um livro que você senta, você lê, o autor dialoga com você e você termina com esperança no ser humano, esse tipo de série não. Ele não te traz esse tipo de coisa. Então, é uma comparação quase que injusta. Eu recomendo muito que você leia esse livro. Assista essa série e leia esse livro. Você vai entender perfeitamente o que eu estou te dizendo. E para você que pretende ler O Filho do Pescador, a minha recomendação é que vai sem medo. É um livro de 120 páginas, que tem vários capítulos, então você consegue ler em intervalos de 10 páginas ali tranquilamente por dia. Dá para ler 10 páginas por dia tranquilamente. Em 12 dias você termina. Eu duvido que a hora que você engrenar você não vai querer continuar lendo. Então é um livro que você não precisa ter hábito de ler, você precisa ser aficionado por leitura e tal. Você lê com tranquilidade. Tem algumas palavras um pouco mais antigas, porque é um livro antigo. Então você tem que, às vezes, recorrer ao dicionário. No Kindle dá uma facilitada, porque você clica na palavra e ele te traz o significado da palavra. Mas é uma história facilmente compreensível. Eu recomendo muito que você leia o livro, se você não é carioca. Procure um dos lugares que estão sendo citados aqui no livro aqui. Fala do Palácio Imperial, do Palácio dos Vice-Reis. Hoje, eu acho que tem a Alerj lá, tem a base dos Correios do Rio de Janeiro. Então, recomendo muito que você viaje por essas praças para você ver a arquitetura da época, como que era. É um livro antigo, é um livro clássico, mas é um livro que trata de uma coisa extremamente atual, que é as possibilidades do ser humano. As possibilidades do ser humano de mudar, as possibilidades do ser humano de perdoar e as possibilidades do ser humano de se arrepender. Isso é muito importante. A gente precisa voltar a ter esperança no ser humano. Senão a gente vai acabar, como a série All Her Faults, tendo que matar uns aos outros porque a gente não consegue se solucionar e a gente não consegue
lidar com o outro e ajudar o outro a melhorar também. E eu te desafio a assistir essa série, a ler esse livro e vem aqui, conta pra mim nos comentários depois o que foi que você achou dessa experiência, de fazer esse comparativo e se você viu o que eu percebi, se você viu coisas diferentes, se você concorda ou discordou de mim, volta aqui nos comentários, comenta esse vídeo, se inscreva no canal para não perder mais nenhum e fiquem todos com Deus. Valeu e fui!